Que construir casas para vender é um baita do investimento, todo mundo sabe. Mas tu sabia que existe um jeito de tu construir casas para vender sem tu descapitalizar praticamente nada? Fica aqui comigo que eu vou te mostrar como construir casas para vender com o dinheiro da Caixa Econômica Federal a partir do financiamento para a construção. Eu vou começar a construir essa casa aqui para vender com o dinheiro do banco e eu vou te mostrar como fazer isso. Mas antes eu te peço que tu te inscreva no canal, ative as notificações, deixa teu like aqui para sempre ficar por dentro de todos os vídeos que vão ser lançados no canal. E mais uma dica, fica aqui comigo até o final do vídeo que no finalzinho eu vou te passar uma barbada que pode te fazer economizar muito dinheiro dentro de um financiamento. Vamos lá, a primeira coisa que eu preciso te falar aqui para a gente se entender é que hoje a Caixa tem duas modalidades de financiamento para construção. A modalidade de financiamento aquisição de terreno e construção e a modalidade construção em terreno próprio. A diferença delas é que na construção em terreno próprio o cliente já tem o lote, então ele vai financiar só a construção, e no aquisição de terreno e construção o cliente faz o financiamento do lote e da construção da sua casa. Ah, mas só a Caixa tem esse financiamento? Sim, hoje a Caixa é o único banco que tem uma modalidade de financiamento onde ela quita o lote do cliente à vista e financia a construção, tudo englobado em um único financiamento. Outra coisa muito importante da gente falar aqui é que esses financiamentos para construção sempre são feitos no nome de uma pessoa física, ou seja, tu não precisa ter empresa, tu não precisa ter um CNPJ para fazer parte de um financiamento desses. Tá, beleza, mas como eu vou conseguir investir em casas para vender utilizando esse financiamento? Vamos começar do início. Se hoje tu quisesse pegar um financiamento com a Caixa para construção, o que tu ia fazer? Tu ia mandar uma série de documentos para um correspondente da Caixa e com esses documentos ele veria se tu tem um nome limpo e a Caixa ia te dizer o quanto ela ia te liberar de financiamento. E a partir desse valor, tu ia saber o quanto tu vai poder construir ou não. Uma coisa muito importante de entender é que esse valor liberado de financiamento pela Caixa está diretamente atrelado à tua renda mensal declarada. A regra universal é que as parcelas do teu financiamento não podem comprometer 30% da tua renda. Então, por exemplo, se você ganha 10 mil reais por mês, a tua parcela máxima de financiamento seria 3 mil reais. Ah, Rafael, mas eu ganho ali uma renda informal. Para a Caixa isso não adianta, tu só vai receber um financiamento de acordo com a tua renda comprovada. Então, quando a gente fala em financiamento para construção, a gente tem que entender que é a nossa renda que vai determinar o quanto de dinheiro que vai ser liberado para a gente. Mas uma coisa que esse financiamento tem de muito legal é que tu pode compor renda com quantas pessoas tu quiser. Não precisa só ser tua esposa ou familiares, pode ser com quem quiser. Então, por exemplo, se eu vou lá pegar um financiamento, eu quero construir uma casa de 500 mil reais, mas a Caixa só me liberou 300 mil reais. Eu posso achar uma outra pessoa para entrar nesse financiamento junto comigo e a renda dele vai entrar junto. Então a gente consequentemente vai conseguir liberar um valor maior de financiamento. Agora é muito possível que tu esteja pensando, bah, mas como esse guri vai construir aquela casa top? Ele deve ganhar muito dinheiro por mês. E aí tá a grande questão. Hoje eu sou um estudante de engenharia civil. Até eu entrar nesse ramo da construção civil, eu não ganhava nada por mês, eu não tinha renda declarada. Mas eu estudei sobre financiamento e detendo esse conhecimento em financiamento habitacional, eu comecei a apresentar para todo mundo que eu conhecia sobre o financiamento, mostrar como financiar casas para vender era um baita de um investimento. E fazendo isso eu consegui achar um investidor para fazer aquela casa de alto padrão para ele vender. Esse investidor, juntando a renda dele com a da esposa dele, conseguiu liberar um financiamento de 840 mil reais. Desses 840 mil reais, a gente vai usar 200 mil para a compra do terreno e 640 mil para a construção da casa. E no fim, ele vai vender essa casa por 1 milhão e 400 reais. Então vocês já podem fazer a conta aí de como vai ser um baita do investimento e o quanto ele vai lucrar com isso. É legal a gente falar aqui que a gente está chamando ele de investidor, mas na prática o grande investimento dele foi dar o nome dele para conseguir liberar o financiamento. Para não dizer que ele não teve que pagar nada, a gente teve que pagar cerca de uns 20 mil reais iniciais
que é ali para uma questão de documentação, projetos, mas a gente consegue reembolsar isso facilmente depois que as medições do financiamento são liberadas. Ah, Rafael, mas e as parcelas que ele vai ter que pagar? Se ele tiver que pagar as parcelas em toda a obra, isso vai se tornar inviável. Aí está uma outra grande questão. No financiamento para a construção, as parcelas do financiamento só são cobradas depois que a obra estiver pronta. E até a nossa ideia é conseguir vender essa casa enquanto a gente ainda está na construção dela. Logo, esse investidor ele só vai ter que pagar a primeira parcela do financiamento. Por que a primeira? Porque independente se a gente vender antes e fizer um contrato de promessa de compra e venda, pela questão burocrática, a gente é obrigado a pagar a primeira parcela do financiamento. Mas daí a gente faz a obra, ele paga essa primeira parcela do financiamento e a gente já consegue facilmente vender essa casa. Mas como funciona isso? Eu posso vender uma casa que passou por um financiamento? Pode sim, sem problemas. Nesse caso, a gente faz um processo chamado interveniente quitante, que nada mais é do que a quitação de um imóvel que foi dado como garantia em outro financiamento. Ou seja, o comprador quitará o saldo devedor para a Caixa e você fica com a diferença. Isso pode ser feito tanto pagando à vista, quanto esse novo comprador pode fazer um novo financiamento. Aí sim, ele pode fazer um financiamento com o banco que ele quiser, porque a gente não vai estar mais falando de financiamento para construção, vai ser um financiamento de um imóvel pronto. Portanto, a grande questão de utilizar o financiamento para a construção para investir no setor imobiliário é que é um jeito de investir em casas para vender sem ter que descapitalizar muito. Em qualquer outro cenário, tu ia ter que tirar muito dinheiro do teu bolso para construir uma casa. Vou te dar um outro exemplo onde usar o financiamento é muito vantajoso. Às vezes a gente vê casos de pessoas que têm lá 100, 150 mil reais guardados e querem investir no setor imobiliário. Isso é uma grande quantidade de dinheiro, mas se ela fosse botar só isso para construir uma casa, ela teria que construir uma casa muito pequena. Então ela pode usar esses 100 mil reais mais um montante pegados via financiamento e construir uma casa muito melhor, uma casa muito maior e que vai ser muito mais valorizada do que se ela construísse só com o dinheiro que ela tinha guardado. Agora, para você que ficou até o final do vídeo, eu vou te passar uma dica muito valiosa que pode te fazer economizar muito dinheiro dentro de um financiamento. Quando a gente pega um financiamento, tem dois sistemas de amortização que a gente pode escolher. A tabela SAC, onde as parcelas são decrescentes, ou seja, a primeira parcela vai ser bem alta e vai diminuindo ao decorrer do tempo. E a tabela Price, onde as parcelas são constantes durante todo o financiamento. Para a gente que vai construir uma casa para vender, é muito mais interessante que a gente use a tabela Price. Por quê? Como essas parcelas vão ser constantes, a nossa primeira parcela dentro da tabela Price vai ser menor do que a nossa parcela dentro da tabela SAC. E como o nosso objetivo aqui é vender essa casa o quanto antes, a gente quer pagar o menor número de parcelas possível. Então, sempre utilizar o sistema Price. Além disso, com o sistema de amortização Price, normalmente a gente consegue liberar financiamentos maiores. A gente consegue com que a Caixa nos libere mais dinheiro para a gente fazer a construção de uma casa. Então é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido o quão vantajoso é utilizar o financiamento para a construção como um investimento. Se vocês tiverem qualquer dúvida, comentem aqui embaixo. Eu vou ter o maior prazer de ajudar vocês. Também não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para sempre ficarem por dentro de quando saírem novos vídeos. Se vocês querem entender um pouco mais sobre a viabilidade de construir casas para vender e também sobre o financiamento para a construção da Caixa, assiste esses dois vídeos que eu vou botar aqui na tela final, que eu tenho certeza que também vão te agregar muito. É isso aí, pessoal. Valeu!